Áudio bom, maravilha, muito obrigado. Pessoal, eu peço desculpas aqui pelo ambiente, talvez tenha um ruído, eu estou no aeroporto. Maravilha, Léo, muito obrigado. Léo Costa tá na área já, só vou fazer uma introdução, aí eu já aceito aqui, aguardar também o presidente do CREFITO 3, Dr. Rafael Ferres, Dr. Léo Costa, Dr. Rogério Liporassi, uma live hoje pesada. E bom, pedir desculpas para vocês, às vezes pode ter algum ruído, estou aqui no aeroporto, né? Mais um dia aqui em Brasília de reuniões com o COFITO e em breve retorno para casa. Maravilha, Rafa, seja bem-vindo. Só para esclarecer, né, quais os intuitos, o intuito dessas lives que o CREFITO 8 vem realizando é tentar trazer o máximo de informação profissional, dar espaço para que também a gente possa debater, discutir. Então o CREFITO 8 é democrático, assim como os nossos outros conselhos. Nossas atividades finalísticas, eu sempre gosto de falar isso. O conselho regional, os conselhos regionais, não só de fisioterapia, terapia ocupacional ou de outras profissões, eles têm como finalidade a fiscalização, o registro, a orientação, a normatização e a ética. Então essas são as nossas atividades. Essas lives a gente tem o intuito de orientar, de criar um ambiente para debate, para discussão, mas que não necessariamente representam uma defesa do CREFITO 8, uma opinião do CREFITO 8. Então nós estamos tentando trazer aqui o máximo de informação para que a gente possa discutir, debater e cada vez crescer mais as profissões, como essa aqui, né, que o nosso próprio código de ética traz, que a gente deve buscar o máximo a ciência e a evidência científica. Então hoje, essa live com prática baseada em evidências, onde temos aqui então os participantes, né, Dr. Rafael Ferres, presidente do CREFITO 3, Dr. Léo Costa, uma grande autoridade na área, e o Dr. Rogério Liporassi, que já deixo aqui que talvez ele vai se atrasar um pouco, me parece que está na estrada, está em deslocamento. Então muito obrigado a todos que estão aqui presentes. Mais uma vez, comentários, perguntas vocês podem ir deixando aqui, de preferência aqui no ponto de interrogação. Depois eu clico ali e vejo as perguntas para fazer aqui para os entrevistados. Sempre importante que vocês, se estão gostando, se querem divulgar essa live, vai clicando aí no coraçãozinho que ajuda a impulsionar, ou indica, né, aqui no aviãozinho para um colega vir assistir. E aí também qualquer dúvida vão deixando aqui, talvez não consigo ver todas e responder e trazer todas as dúvidas aí para os nossos entrevistados, mas é um momento aí de discussão, aproveita para você deixar as suas dúvidas. Vamos aceitar aqui então a participação, acho que pode solicitar o Dr. Rogério já conseguiu entrar também, então se quiserem já solicitar, Dr. Léo Costa, Dr. Rogério, Dr. Rafael, solicitar a participação aqui na live, para a gente começar a apresentação de vocês. Dr. Léo Costa. Boa noite. Boa noite, doutor. Prazer. Tudo bem, Bruno? Como é que você está? Tudo bem, você seja muito bem-vindo. Obrigado. Já agradeço a participação, a disponibilidade, sei que você também tem uma agenda corrida. Doutor Rafael, boa noite, seja muito bem-vindo. Também agradeço a participação. Gente. Fala, Léo. Fala, Rafa, beleza? Estamos vacinados, viu? Esqueci de falar, mas estamos vacinados. Ah, que bom, legal. Manda um beijo para sua esposa. Manda um beijo para todo mundo aí. Fala, tudo. Boa noite. Boa noite, como é que você está? Bom, aqui tudo certo? Tá tudo certo. Tudo certo, graças a Deus, cara. Prontinho para chegada do Prontinho. herdeiro? Uns 15, 20 dias estamos aí, tá chegando. Que legal. Menina ou maravilha. Menina. Rafaela, mais uma Rafaela pro mundo aí. Boa noite, doutor Rogério. Tudo certo? De participar, eu estou no meio do congestionamento, mas mãos livres, podemos falar. Seja muito bem-vindo, muito obrigado pela participação. Eu estou entre amigos, pô. Inclusive,
pela disponibilidade aí no trânsito, né, e participar aqui com a gente. Fica Pessoal, tranquilo, pessoal, que eu não estou infringindo nenhuma lei. Ainda. maravilha. Não queria contar, mas eu tenho placa especial da CET. Mas tudo bem. Pessoal, para a gente organizar aqui, então, vou fazer a apresentação de vocês, né? Começa pelo Léo, Rafa e o Rogério, na sequência. E aí, sempre, quando a gente for discutindo aqui, como estamos em 4, para não embolar muito o áudio, aí qualquer coisa, ou levanta a mão, ou só chama, daí eu tento passar a palavra para não ficar muito embolado o áudio, né? Então, doutor Léo Costa, é um prazer ter você aqui. Por favor, se pudesse apresentar aqui para o pessoal. Boa noite para todo mundo, boa noite meus amigos, o Rafa, o Rogério, você, Bruno, boa noite para os meus colegas. Meu nome é Leonardo, sou fisioterapeuta, sou de Belo Horizonte, mas moro em São Paulo já há muito tempo, né? Então estou sob a jurisdição do CREFIT 3. E me formei há 26 anos, sou um apaixonado pela fisioterapia, mas mais apaixonado ainda por ciência. Então, sou professor universitário, fiz meu doutorado, eu acho que a galera pode buscar meu currículo em outras instâncias aí, e provavelmente na físio eu sou o cara que começou a falar sobre prática baseada em evidências lá em 2007. Então, basicamente, esse sou eu aí. Maravilha. O áudio tá bom para vocês? Tá dando um barulho de Tá fundo dando bem certo, alto. eu ia falar isso aí. Eu acho que é... Agora parou. Deu, né? Eu acho que era... se o Rogério puder fechar o áudio... Deve ter sido do Lipo. Acho que... obrigado. Acho que agora ficou ok, né? Uhum. Léo, ia comentar mais alguma coisa? Desculpa. Não. Pode seguir. Tá. Rafa, por favor, Bicho, se se apresentar. eu fico até constrangido de me apresentar numa live de prática baseada em evidência, porque com o Léo, né, com o Léo e com o Lipo aí, porra, eu tô aqui como um entusiasta, um gestor privado e um gestor público entusiasta da prática baseada em evidência e sempre pensando que se a gente utilizar a melhor evidência, eu acho que a gente pode reduzir custo e pode gerar efetividade para a sociedade de uma forma que o Brasil ainda talvez nem imagine nem esteja preparado, né? Então, eu acho que eu sou fisioterapeuta, enfim, só para me apresentar, sou fisioterapeuta, estou como presidente aqui do Conselho em São Paulo, mas estou numa live entre amigos, de fato, assim, é muito legal a gente poder, viu, e parabéns, Bruno, por abrir esse espaço aí do Crefito 8 para a gente poder ouvir o Léo, ouvir o Liporassi, estou à disposição de vocês. Obrigado. Doutor Rogério, por favor. Bom, pessoal, eu sou o Rogério Liporassi, sou fisioterapeuta, sou graduado pela Universidade de São Paulo, mestre e doutor pela mesma universidade. Fui me especializando ao longo da vida em dores crônicas, desde a época da graduação, então queria convidar as pessoas, os alunos que têm interesse em trabalhar com dores agudas e crônicas, que se iniciem, se possível, desde a graduação, para poder coletar a melhor informação possível, porque as disciplinas de graduação de dor ainda são muito limitadas, mas ainda se pode buscar isso na ciência de qualidade, como o professor Léo Costa e a sua esposa, Lucila Costa, sempre decide de onde eles estão hoje. É um prazer estar aqui, galera. Maravilha, muito obrigado. Acho que cortou um pouquinho aqui no final, mas acho que chegou a finalizar, né? O pessoal que está aqui assistindo, a maioria deve ser do Crefito 8, então já me conhece, né? Eu sou o Bruno Benucci, estou como presidente aqui do conselho, assim como o Rafa. Primeira vez que eu estou no setor público, também sou empreendedor, então trabalho mais aí como gestor também. E estou aqui para aprender muito aí com essas duas feras, Rogério, com o Léo Costa. Então já vou começar. Gostaria que vocês explicassem, então, começar da base, né? O que é a prática baseada em evidências e o que é a verdadeira prática baseada em evidências, para que as pessoas entendam. Porque eu já vou fazer uma colocação que eu já deixo vocês falarem mais tempo. Eu vejo que muitas pessoas colocam que, olha aqui o artigo científico, isso é uma evidência. E não é bem por aí, né?
Então, acho que é muito interessante que a gente explique isso para o profissional, como o Rafa comentou, para que a gente busque a melhor evidência para prestar os melhores serviços, gerar os melhores resultados, e aí é só só uma cadência. Então, começamos pelo Léo, aí depois eu passo para o Rogério. Rafa, você fica por último, beleza? Por favor. Vamos lá, pessoal, vamos lá. Prática baseada em evidências é uma forma de cuidar pacientes. Então, assim, vamos começar por uma coisa nem um pouco acadêmica. Fisioterapeutas saem da universidade, ou terapeutas ocupacionais, sabendo uma série de habilidades, uma série de conhecimentos, mas eles não saem preparados para analisar a evidência. Acho que essa é a primeira coisa, tá? Evidência pode ser qualquer coisa, pode ser um pedaço de papel, pode ser um depoimento, pode ser uma observação, e isso vai complicando tudo. E aí, a PBE, ela vai tentar pegar, ela vai fazer uma forma de atendimento individualizado de pacientes, prescrita por profissionais experientes, qualificados, que tecnicamente têm condição de fazer isso, que se utiliza, e aí vem o ponto, ciência clínica de alta qualidade. Isso aqui muda o jogo. Porque não eu falei que evidência, e de fato, qualquer coisa é uma evidência. Eu falo assim, o Rogério usa óculos, é uma evidência. Aí eu posso falar assim, logo ele tem algum problema de vista. É uma evidência que eu tenho. Mas eu não sei se ele tem um problema de vista. Pode ser que ele use simplesmente porque ele acha legal botar uma armadura aqui que ele fica mais bonito, tá? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado, porque tudo que é publicado pode ser chamado de evidência, mas não é essa evidência que é preconizada no modelo de atenção em saúde chamado de prática baseada em evidências. A gente só quer o melhor filé mignon que tiver na churrascaria. Entendeu? A gente quer a melhor pesquisa, tá? Então, infelizmente, nós não temos pesquisas maravilhosas em tudo na nossa profissão. Mas da que existir no buffet, nós vamos pegar a melhor, tá? Essa pesquisa ela tem que ser encaixada no contexto do paciente. Então, examinar bem o paciente, entender as suas limitações, as suas crenças, faz toda a diferença. Então, não é socar um protocolo de tratamento ou de exame em cima de uma pessoa que tem uma doença com nome X. É o contrário, é fazer um exame detalhado, é conhecer o paciente, é usar raciocínio clínico e aí tentar ver se aquela evidência se encaixa no contexto dele. Tá? Então a gente pode ter casos, existe um caso agora no Brasil acontecendo de uma criança que precisa de 25 milhões de dólares para comprar um tratamento. Então a gente sabe qual é a evidência dela, a gente sabe qual é a doença que a criança tem, mas nós não temos 25 milhões. Então a evidência não vai servir para nada. Eu preciso primeiro de ter 25 milhões de dólares para comprar um medicamento para o Dudu. É um caso que está rolando aí na internet, super famoso. Eu tive o cuidado de ler sobre o caso desse menino. Por último, então, assim, os pacientes têm que ser informados sobre os riscos, sobre os benefícios, sobre o custo desse tratamento. Tá? Então, na fisioterapia, eu acho que na hora que a gente explicar risco, benefício e custo e até plausibilidade do tratamento, muitos pacientes vão cair da cadeira e falar, minha nossa, você está me oferecendo isso mesmo? Aqui eu já estou usando o Léo sarcástico, que gosta de puxar para a profissão. Tá? E, finalmente, se eu tiver a evidência, se o paciente topar, eu tenho que ser qualificado para aplicar esse tratamento ou esse exame nesse cara. Então, às vezes, eu acho que eu quero fazer um tratamento baseado em neurociência da dor, mas eu não sei nada de neurociência. Eu sei que aquilo ali é legal para ele. Então, talvez, ou eu tenho que referir para um colega que sabe fazer isso, ou eu tenho que ir lá no curso do Rogério, por exemplo, e aprender com ele antes. Eu sei que Pilates pode ser legal para dor de coluna, mas eu não sei fazer Pilates. Então, ou eu vou encaminhar para um colega, ou eu vou fazer uma formação em Pilates. E eu vou treinar, e vou aprender, e vou aplicar. Então, assim, PBE são essas três coisas juntas. A habilidade do profissional, a habilidade é importante, aula prática, residência, estágio e tudo. Saber utilizar a evidência de alta qualidade e incorporar isso através de um profissional treinado. Se essas três coisas não estiverem juntas, não é PBE. Fragmento, ler artigo não é PBE, ter mão santa não é PBE, e fazer o que o paciente quer também não é PBE. Mas, na verdade, é colocar essas três coisas no pacote, e eu digo com muita clareza, Bruno, a gente está se conhecendo hoje, que a fisioterapia ética de verdade é a fisioterapia baseada em evidências.
Não existe outro modelo que não seja isso, até porque está escrito no nosso código de ética que a gente tem que dar dignidade para os pacientes, que a gente não pode prometer coisa falsa, que a gente tem que ser qualificado e que a gente tem que usar evidência. Então, ultimamente eu estou usando isso, assim, cara, o que é medicina? Medicina é a PBE, e a fisioterapia, e a psicologia, e assim por diante. Tá? Então, assim, daqui a 20 anos a gente vai estar dando gargalhada, que a gente fez uma live para explicar que as pessoas têm que usar a ciência para tomar decisão. Porque não deveria estar acontecendo isso, né, cara, na prática. Vou passar pro Rogerão, é. Bom, o que eu vou falar depois do Léo, né? Mas é aquilo que o professor falou. Se eu uso óculos, logo talvez eu tenha algum problema. Se o sol se move ao longo do dia, logo é o sol que se move ao redor da Terra. Então, a gente tem que adequar a evidência àquilo em questão que se quer estudar. Um ponto importante que eu quero destacar, depois que o Léo falou tudo, é da experiência do profissional em resgatar a evidência e transpor para a prática clínica. Isso é fundamental. E a gente vê especialidades de alto rendimento, por exemplo, no futebol de elite, em que há um gap estrondoso. Eu participei de uma pesquisa com o professor Bruno Baroni com atletas de profissionais de futebol nível A do Brasileirão, que aquilo que foi aplicado nesses atletas para lesões musculares, uma pequena porcentagem, uma parte daquilo era evidência de alta qualidade. Então, há um gargalo até mesmo naqueles nichos em que a gente acha, nossa, tem muito dinheiro, tem muito conhecimento, para você ver como que a prática baseada em evidência é um modelo de aplicação dependente de quem está aplicando. Esse dependente de quem está aplicando, pessoal, ele vai até mesmo quando a gente esbarra na preferência do paciente, que é um dos pilares da prática baseada em evidência, mas, por exemplo, o paciente, a gente vê que a acupuntura para intensidade dolorosa é nível A de evidência. Só que o paciente pode ter tido uma experiência traumática com agulha no passado, com uma aplicação anterior. E se eu não tiver um raciocínio coerente de buscar o contexto desse paciente envolvido e tentar quebrar essa crença, se eu for puramente na preferência dele, eu não aplico uma das melhores evidências disponíveis para intensidade dolorosa, de excelente custo-benefício. Então, olha como você precisa esgotar as possibilidades de raciocínio seu, de buscar na evidência, de aplicar no paciente, e como que isso demanda esforço. E nem todo mundo quer se esforçar. Ô Léo, eu já vou fazer uma pergunta para você. Você vai me permitir, Bruno? Desculpa, mas eu quero aproveitar aqui porque a gente tem algumas... eu acho que é muita ousadia de nós, enquanto profissionais, achar que a gente sabe o que tem que ser feito sem considerar uma análise de dados robusta para tomar decisão clínica. Eu acho que aí não só para fisioterapia e terapia ocupacional, mas para todas as profissões de saúde, né? Principalmente, porque a gente está lidando com o ser humano. Ô, Léo, mas eu queria fazer uma pergunta, e aí pro Lipe também. O Léo responde e o Lipe comenta, né? Vai ser tipo eleição. Uma das coisas que a gente mais recebe com direcionamento crítico, e como a gente está fazendo uma live mais topo aí de funil, eu queria que vocês comentassem sobre isso. Que as pessoas falam assim, não, mas PBE é uma coisa, a minha experiência clínica ela é outra. Como se assim, o clínico fosse uma coisa e a PBE fosse outra. Né? Assim, eu queria que você explicasse, Léo, que você tem aí milhares de alunos, eu queria que você explicasse como que você pega aí um aluno que entra aí na tua formação, que entra no teu contexto, como que você pega ele, que ele não entendendo PBE, não sabendo o que é PBE, e você transforma? Como que como que você entende essa visão do cara que acha que PBE não tem nada a ver com a clínica, que é uma coisa de pesquisador, de cientistas, enfim. Sei. Vamos lá, Rafa, primeira coisa, experiência clínica é muito importante.
Não vamos nunca tirar isso, tudo bem? Eu vou falar uma frase que o comandante Rolim, para quem não lembra, ele foi presidente da TAM, e ele fala: se você está querendo andar de avião de forma segura, tem que ter duas coisas: um avião novo e um piloto velho, tá? Um cara que tem experiência de subir, pousar, subir, pousar, subir, pousar. Experiência faz diferença clínica, sim, tá? Então, e a PBE não ignora isso. Tem um pedaço lá que chama expertise clínico. Não necessariamente uma pessoa velha, mas uma pessoa que sabe fazer as coisas, que foi bem treinada. Eu acho que um fisioterapeuta com 1, 2 anos de formado bem treinado, ele faz muita coisa que muito velhinho aí não faz, tá? Essa é a primeira coisa. 2, essa concepção incorreta, ela vem do seguinte ponto, Rafa. Quando eu falei prática baseada em evidência, o uso da melhor pesquisa clínica de alta qualidade, a gente precisa dizer isso aqui agora. Porque a pesquisa clínica nada mais é do que uma pesquisa feita num ambiente clínico, com fisioterapeutas de verdade, com pacientes de verdade, com desfechos centrados no paciente. Então, eu vou dar um conceito aqui que muitas pessoas podem ter dificuldade de entender, mas se tiver, é só me chamar no privado que eu explico. Nós não usamos pesquisa de modelo de área básica. Na PBE não se usa modelo de camundongo, cachorro, placa. O laboratório do cara da PBE é a clínica, é o ambiente terapêutico. Quando eu cheguei no Brasil, Rafa, talvez o Bruno não saiba, eu fiz meu doutorado na Austrália. Quando eu cheguei no Brasil e fui começar a trabalhar na universidade, eles queriam montar um laboratório para mim. Aliás, a CAPES me pediu isso. Eu falei, não, eu não tenho. Meu laboratório é a clínica de fisioterapia da Universidade da Cidade de São Paulo. E os meus materiais e métodos são pessoas com dores na coluna vertebral. E os meus instrumentos de medida são os mesmos que os clínicos usam. Eu pergunto quanto de dor ele tem, quanto de incapacidade ele tem, eu meço a amplitude de movimento dele, talvez eu meço o limiar de pressão e nada além disso. Então, Rafael, é muito boa essa pergunta sua, porque a pesquisa clínica ela tem como característica única, algumas, para a pessoa notar. Paciente de verdade, tudo bem? Desfecho clínico importante para o paciente. Então, vou dar nome aos bois. Um paciente que teve um AVC agudo, a primeira coisa talvez ele queira é levantar da cama. Então, o meu desfecho é, esse cara conseguiu ficar de pé, sentar, andar, se movimentar no leito e tal. Um paciente com dor crônica, ele quer reduzir a intensidade da dor. Ele quer voltar para o trabalho, ele quer ter relação sexual sem dor, ele quer voltar para o esporte. Um atleta, ele quer voltar para o campo. O desfecho é voltar para o campo. Eu não estou nem aí para as enzimas desse cara, exame de sangue, biomecânica. A PBE não se importa muito com isso. Essas disciplinas, elas são o arcabouço do conhecimento humano. Por favor, eu não estou falando que biomecânica não serve para nada, cinesiologia não. É o contrário. É depois que tudo está montado, que a gente aprendeu como o corpo humano funciona, como todas as nossas leis da física que a gente estuda tanto em cinesiologia e biomecânica, por exemplo, em que a gente vai criar intervenções para esses caras e nós vamos botar no mundo real e ver se aquilo vai funcionar. Então, um ensaio controlado aleatorizado nada mais é do que pegar um fisioterapeuta, nós estamos aqui em fisioterapeutas falando, mas pode ser qualquer profissão, treinado, ele vai atender o paciente normal, ele não vai dar um tratamento padrão para todo mundo, ele vai individualizar a conduta para cada caso, e nós vamos medir o desfecho antes e depois. E nós vamos utilizar um grupo controle para comparar se isso realmente está acontecendo. Então, Rafa, em inglês a gente chama de misconception, é uma concepção incorreta do que é pesquisa. A pesquisa clínica não tem nenhuma distância da prática clínica, 0 de distância. Aliás, a nossa experiência de quase 20 ensaios controlados aleatorizados, antes de começar qualquer ensaio clínico, a primeira coisa que a gente faz é chamar um monte de fisioterapeuta e fala, cara, a gente está propondo isso aqui, o que você acha? E todo mundo é bem-vindo de opinar, a gente faz auditoria e assim por diante. Então, assim, a PBE, se a gente quiser saber se PRP funciona, se microfisioterapia funciona, se RPG funciona, se Mackenzie funciona, nós não temos outra opção que não seja pegar os pacientes, aplicar essas técnicas de acordo com seus protocolos e mensurar um pré e pós com um grupo controle. Claro, num estudo bem desenhado, com muita gente, assim por diante. Aí tem o rigor acadêmico, estatístico, etc. Mas eu acho que nem cabe nessa live. O que cabe não há nenhuma distância entre o estudo e a prática clínica. Agora, Rafa, para eu passar a palavra. Existem estudos que são completamente fora da realidade clínica.
E esses deveriam ser ignorados pela população. Eu concordo, assim, vamos fazer um ensaio clínico de 5 minutos de ultrassom versus placebo. Em 2025 não dá mais, porque nenhum fisioterapeuta vai fazer 5 minutos de ultrassom. Então esse estudo é um estudo mais com cara de acadêmico e menos com cara de clínica. Hoje em dia nós temos estudos fantásticos que replicam muito bem a prática clínica. Eu vou dar um nome agora. Foi publicado nessa semana mais um ensaio clínico de CFT pelo nosso colega lá do Nemesiá, do Rio de Janeiro, com uma galera da Thaís Chaves, da USP de Ribeirão, fazendo um estudo incrível. Se você lê a intervenção, cara, você fala assim, cara, isso aqui é simplesmente maravilhoso. Isso aqui é exatamente o que a prática clínica faz, publicado, positivo e funciona, entendeu? Então, assim, a gente tem que sempre pensar nesse aspecto aí. Eu acho que só para fechar a reflexão do Léo, eu diria que as únicas diferenças entre clínica e pesquisa clínica, eu não diria nem diferença, mas talvez a ênfase maior da pesquisa clínica em relação à clínica, que é também para facilitar a clínica, seria o rigor métrico que tem na pesquisa e você conseguir diminuir os confundidores. Para que você consiga, via pesquisa clínica, saber se aquilo que você vai aplicar com aquela métrica testada, se é aquela mesmo, ou se a gente tem um range ali de aplicação, ou se a gente tem o que é subdose, superdose. Isso é pesquisa clínica. É você saber testar, controlar aquilo que você não precisa depois controlar na sua clínica, porque vai chegar mastigado para você. É só você aplicar, como diz o professor Clóvis de Barros, né? Você vai aplicar o teorema de Pitágoras e ainda erra. Alguém há 5.000 anos atrás inventou aquilo. E você só precisa aplicar. E mesmo assim você erra. Muito interessante, muito bem. Eu estava refletindo aqui, né? Quanto mais a gente estudar esse modelo de pesquisa, por mais que você não queira ser pesquisador, eu acho que, de certa forma, você melhora a sua prática clínica também, porque a gente vê ainda muito a prática assim, como é que eu vou fazer essa avaliação aqui? Faz em qualquer lugar. Como é que eu vou mensurar essa amplitude de movimento? Vai, às vezes, num chutômetro. Então, quando você tem esse rigor, que acho que o Rogério acabou de comentar, você traz isso. Você faz estatística na sua clínica, Bruno. Exatamente. Você faz estatística na sua clínica. Isso é muito interessante. Muito interessante, até para você saber a tua própria performance como profissional e entender como é que estão os resultados do seu trabalho, né? E outra coisa que eu estava refletindo aqui na fala do Léo, que eu vejo que talvez seja uma dificuldade das pessoas. Eu já vou perguntar também como buscar um estudo interessante, mas a dificuldade de interpretar esse estudo é porque às vezes nos falta a base. Então, acho que eu ia comentar, daí o Léo falou, gente, não estou de forma alguma aqui criticando a biomecânica e tal. Aí era esse ponto que eu queria que você falasse. Porque muitas vezes falta a base da anatomia, da fisiologia, da biomecânica, falta a gente entender a base para você conseguir interpretar o estudo ou realizar o estudo para você aplicar uma determinada técnica. Como é que você vai aplicar uma técnica? Você não sabe as respostas fisiológicas que ela pode gerar ou respostas musculares, seja lá o que for, enfim. Mas você tem que entender aquela base. Né? Então, eu acho que, às vezes, eu estou pensando, como que a gente pode melhorar isso? Né? A gente tem que melhorar a nossa formação de base e tentar, talvez, inserir isso na graduação já. Né? Não sei, até uma pergunta que surgiu, como que a gente poderia trabalhar mais isso dentro da graduação? Vocês são professores e acho que melhorando a nossa formação lá na base, eu acho que faz sentido. E para quem está nos assistindo aqui, como que eles podem começar também já a ter uma visão para que gere mais resultados na prática, para que com mais resultados a população entende a nossa capacidade e entende que somos profissionais indispensáveis e com isso a gente ganha a notoriedade que merecemos, né? Então, Bruno, quem quiser... se você me permite, cara, assim, eu vou fazer quase 30 anos de formado, tá? Então, assim, eu acho que eu consigo dizer isso. Quando eu me formei em 1998, existiam 3.000 ensaios clínicos de fisioterapia de todas as áreas. Eu sozinho, eu fiz avaliação de 5.000 ensaios clínicos durante o meu doutorado na base de dados Pedro.
Então, eu conseguiria, em 98, ter lido toda a evidência de todas as áreas da fisioterapia. Eu estou de frente com o site da Pedro aqui agora. Hoje nós temos 64 mil ensaios clínicos em fisioterapia. Tá? Então, assim, não falta evidência para a gente tomar decisão. Uma outra coisa que me frustra é o seguinte, é que eu concordo 1.000.000% com você que a gente tem que fortalecer as bases fundamentais da profissão. Eu concordo, mas assim, entendeu? Na minha época, se você não soubesse o livro do Capandi e os 3 livros de cor, você estava fodido na faculdade. Era 5 anos, integral e já era. Hoje a galera não sabe isso. E nós estamos pensando em aplicar remédio aí, né? Tem toda essa crítica. O meu maior ponto com as intervenções em fisioterapia é que se a ciência andasse do jeito que ela tem que andar, tudo funcionaria bem. Primeiro a gente faz pesquisa área básica, faz em modelos animais, faz em modelos biomecânicos e vamos para o ensaio clínico e se tudo funcionar a gente começa a fazer. Na prática, Bruno, o que acontece é que alguém tira uma ideia da cabeça, baseado numa coisa sem plausibilidade, e começa a vender. Entendeu? Então é engraçado que eu acho que onde está faltando em todas as profissões de saúde são saltos estrondosos de tomada de decisão sem a menor tentativa de fazer pesquisa. Né? Então, assim, não é igual, vou usar uma frase, eu estou tentando ser o mais provocador que eu puder dentro do nível de educação que eu tenho. Não é antiético fazer um ensaio controlado eletrorizado contra placebo. Antiético é vender um tratamento sem saber se ele funciona. Entendeu? Isso está em qualquer código de ética. Não tem nenhum problema. Eu não sei se funciona, então eu tenho que testar. Eu não posso vender esse tratamento. E enquanto a nossa profissão de fisioterapia fazer isso, nós não vamos ter o que a gente luta desde quando eu me formei, que é reconhecimento profissional dos pares e da sociedade. Eu já conversei com o Rafael. Rafael, cara, é uma bênção que surgiu aqui em São Paulo, que é um cara que também não escuta o que os fisioterapeutas falam. Você não precisa ter medo de ir lá falar com ele. E eu falo assim, Rafa, a gente precisa educar os colegas a entender que muitas coisas a gente não sabe. Não sabemos. A gente não sabe um monte de coisa. E é por isso que nós temos que fazer bons estudos sobre o assunto, o quanto antes. O quanto antes. Entendeu? Isso aí não tem nenhum problema. Então, assim, além de toda a base disso, mas por que o fisioterapeuta, na verdade, ele não é culpado por isso? Porque isso não foi nos ensinado na universidade. A universidade falhou miseravelmente. Miseravelmente. A gente tem aula de pompagem na universidade, entendeu? Algumas aulas pífias para fazer dinheiro do caixa da universidade e o fisioterapeuta sai da universidade sem ler um artigo científico. Entendeu? E aí a gente está achando que ozônio trata Covid, e a gente começa a bater. E eu tenho 7 mil alunos de PBE no meu bolso aqui. E 60% não são fisioterapeutas. E às vezes eles viram, cara, e falam, pô, cara, como é que os caras estão permitindo na sua profissão fazer isso? E aí eu fico vendido, eu falo, cara, não é ensinado, nós somos vítimas. Entendeu? A universidade que eu trabalho, Bruno, cortou a disciplina de PBE. Eu não tenho nenhum medo de falar isso. Cortou. Lá não tem. Vamos reduzir o custo da universidade. Eles cortaram estágio e a disciplina de PBE, onde o Léo Costa tá. Entendeu? Aqui, ó, PBE. Eu tenho PBE até na roupa. Entendeu? E eu ensinava para os alunos. Um curso que eu cobro R$ 1.800 e lota é de graça lá. E não tem. Entendeu? Então, assim, a gente precisa mexer na universidade nisso. Fisioterapeutas estão mais cientes da PBE. É engraçado, até quem vende picaretagem usa a palavra PBE. Entendeu? Porque se não usar, não vende mais. Mas o problema é, as pessoas precisam entender. Qual que é a parte boa, Bruno? Vocês fazem lives aí apresentando outros colegas, imediatamente os comentários falam, mas isso não é baseado em evidências, chama fulano, chama o Rogério, chama... Isso é muito legal, cara. Porque o debate agora está de fato acontecendo entre os pares e a profissão cresce com isso, entendeu? Eu falei para o Rafael uma vez, nessas novas delimitações que o COFITO tem feito, de liberar novas práticas para o fisioterapeuta e tal, eu sou contra várias, mas tem que colocar assim, olha, o fisioterapeuta pode fazer isso, resguardada a eficácia e segurança do procedimento, entendeu? Quando alguém fala, libera PRP, PRP para quê? Né?
pode ter algumas coisas que PRP pode ser útil e para várias ela não é. Entendeu? Mas liberou geral. Então o cara se sente resguardado por uma portaria do Conselho Federal que vocês têm que suportar, assinar. Eu aprendi isso com o Rafa também. Já liguei pro Rafa algumas vezes, falei, que loucura é essa? O Rafa fica me explicando a lei, entendeu? Então, assim, eu acho que é um processo. É um processo. 10 anos atrás, eu entrava num congresso de fisioterapia e ninguém sabia o que era PBE. Ninguém sabia. Hoje a gente entra, todo mundo sabe o que é a sigla, o que é a Pedro e tal. Talvez eles não entendem muito bem o que é PBE ainda, mas o passo está dado, entendeu? Então, assim, quando tem uma live do conselho, quando me convidaram para essa live de vocês, eu falei assim, eu vou aceitar, porque eu não posso dizer não para minha para lá e falar. A abertura de estar acontecendo isso é muito bacana e eu acho que é um processo. Agora, esse processo poderia ser muito acelerado se a gente falasse o que de fato é, entendeu? Tipo assim, sua mãe, você gostaria que sua mãe fosse atendida por um procedimento não baseado em evidência? Se ela morresse, o que você ia fazer? Ah, eu matava, eu processar. Mas fisioterapeutas vendem procedimentos não baseados em evidência o tempo todo. Então, a gente precisa fazer essa autorreflexão da prática clínica o tempo todo e ver o que vai acontecer lá na frente. Mas se não faz bem, mal não faz. Então, essa é a máxima do pseudo estudioso de ciência. E eu acho que o que falta muito existe uma certa rusga, talvez, de clínicos com o estereótipo do cientista, achando que a PBE fica confinada nas mãos de cientistas, mas se esquecendo que todo mundo deveria ser estudioso de ciência. Alguns serão cientistas e todos estudiosos de ciência, aprendendo com qualidade. Tem muitas coisas que a gente sai da graduação sem saber. Eu brinco que a gente deveria sair da graduação como se fosse um médico que consegue atender porta de pronto-socorro. E o que é o pronto-socorro da fisioterapia? Dor lombar e zumbido, que são as coisas que a gente devia saber, sair da graduação sabendo dor lombar e zumbido. Totalmente pautado na melhor evidência disponível, com expertise e convencendo o paciente a trazê-lo para sua preferência. E a partir desse pilar, o profissional já teria uma certa cancha de conseguir buscar outros estudos de evidência para outras desordens. Mas a gente não tem o mínimo. Talvez eu gostaria muito que nas graduações, se não tivessem uma disciplina de dor ou de PBE, que a gente conseguisse pelo menos explicar a fundo 2 a 3 desordens ou lesões, completamente as que mais aparecem na nossa demanda, para a gente sair sabendo tratar. Porque de muitas universidades a gente sai da graduação e consegue abrir um consultório. Esse é o ponto. O médico ele sai da graduação tendo 2, ninguém me contou, só se o currículo mudou, porque eu era monitor da medicina da USP em Ribeirão. O médico sai da graduação de 5 anos tendo 2 semanas de teoria de ortopedia. 2 semanas. Sabe o que ele aprende para poder atender num pronto atendimento? Fratura e aquela ólise, osteólise, esqueci o nome do que é uma das únicas lesões que são mortais na ortopedia, para ele conseguir enxergar se aquilo aparece num raio-x. Ele aprende o básico da evidência para poder aplicar. E na nossa profissão, a gente ainda não aprende o básico. Ainda não somos estimulados a sermos estudiosos de ciência. E a gente é o quê? Um monte de gente fraca e à mercê dos picaretas de plantão. Ô Bruno. Excelente. Você, Pode comentar, Rafa. o Léo ele traz um ponto importante, e aí até para a gente deixar mais claro, né, esse ponto com relação aos profissionais. Porque é importante a gente lembrar que é um equívoco os conselhos, e aí são os conselhos federais que fazem esse papel de normatizar as profissões, não só no nosso caso, mas nos demais
sistemas profissionais, é um equívoco a gente fazer as normatizações amplas desse jeito, né? Sem garantir a segurança e eficácia delas, né? A gente até já conversou sobre isso, o Léo já trouxe até algumas recomendações da própria OMS. Mas é importante o profissional sempre lembrar que ele é o responsável por aquilo. Quando, por exemplo, fala assim, liberou ozônio. Tá, ozônio para ferida, para limpar, esterilizar as coisas, limpar as coisas. Isso é uma liberação para isso. Agora, o profissional ele pode interpretar que eu vou fazer ozônio retal para melhorar a imunidade. Né? Na época do Covid tinha muito isso. E não, a gente sabe que isso carece de evidência. O profissional ele está se responsabilizando por fazer um procedimento, interpretando da forma dele uma regulação, e ele está assumindo por conta própria o risco. E nos últimos anos a gente vê uma ascensão importante basicamente de uma imaturidade também das profissões de saúde, em achar que não vai dar nada, não vai dar nenhum problema, e os pacientes eles estão migrando, ao invés de denunciar para os conselhos de classe, eles estão indo para a justiça. Tem diversos casos de condenação na justiça que o juiz ele fala assim, olha, condenei aqui, tem dano moral, tem dano material, tem queixa-crime, agora veja no conselho a conduta ética. Então o profissional ele tem que ter um mínimo de consciência de que utilizar evidência, hoje cada vez fica mais claro para mim que considerar boa evidência é a mesma coisa que você ter um termo de consentimento para divulgar a foto do paciente. Para mim é cada vez mais claro isso. Protege ele mesmo, né? E porque a gente está fazendo, né? Está colhendo muito erro dentro desse sentido. Então, eu acho que o profissional ele precisa começar a pensar em buscar essa maioridade, vamos dizer assim, né? Da clínica com base na ciência. E só para fechar, para trazer uma experiência nossa, o Léo ele tocou numa questão, o Lipo também, que é a questão de custo, de grana. E o dinheiro ele tem um poder muito importante, o mercado tem um poder muito importante, vamos dizer assim, o mercado, né? E a gente tem uma experiência exitosa em serviço público com mudança de fluxo, implementação de comissão de revisões de protocolo baseadas em evidência, que o Conselho aqui tem uma Câmara Técnica. Nós estamos reduzindo o fila em 40% sem contratação de profissionais, sem a necessidade de contratação de profissionais, no serviço público. Lá na cidade que tem a Dona Maria, tem 3 mil habitantes, 10 mil habitantes. São Paulo é uma cidade cooperada, inclusive, a capital. São 256 municípios cooperados. Vão apresentar no Congresso agora de secretários de saúde. E aí a gente reclama, muitas das vezes, por exemplo, do Sistema Único de Saúde, que é ruim. Mas, porra, a nossa prática não está bem evidenciada. Nós estamos tendo relação de cuidado permanente com as pessoas porque a gente não utiliza a melhor prática. Né? Então, e aí é o lipo, né? O liporaz tem que ser contratado lá porque o grande problema é dor crônica. E nós estamos tratando dor crônica com o paciente em cima da maca. Né? Então, eu acho que a lógica da prática baseada em evidência, além de proteger o profissional, além de garantir que o fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional, o médico, enfim, ele esteja em compliance com uma relação de cuidado, com a gestão da relação de cuidado, eu acho que é uma maturidade da profissão. A gente avança, né? A gente começa a tomar dados. Hoje a gente usa chat GPT, a gente usa IA, e para cuidar do paciente a gente não quer utilizar uma base de dados segura. Então, assim, é muito estranho essa relação que a gente tem hoje. E acredito que, Léo, eu estou contigo, eu acho que nós estamos numa transição, né? A gente não pode esquecer que estamos num país subdesenvolvido e que muita gente negligencia a boa informação, né? A verdade, a realidade. Mas eu acho que a gente está numa transição importante. Acho que os eventos de PBE que a gente vem fazendo, a missão que vocês... Eu acho que eu até brinquei e falei para o Léo assim, cara, você não tem um trabalho, você tem uma missão. Assim como o Liporace fazendo toda... O Liporace ele é um case, um puta case de sucesso, de ter um empreendimento de sucesso, de ter uma rede de clínicas
baseado em evidências. Então, assim, dá para ser, né? Então, enfim, eu acho que o trabalho que vocês vêm fazendo é ampliando essa discussão, né? E indo nos lugares, né? Eu acho que isso aí que é interessante, né? Participando dos lugares, mesmo que não gostem, né? Às vezes não gostam de vocês vão, né? Então, assim, isso é muito interessante. Então, eu, além de agradecer como profissional, agradeço porque muito do que vocês fazem desperta na gente a vontade de fazer um pouco diferente em lugares para além da fisioterapia e terapia ocupacional. No caso, por exemplo, na gestão pública aqui para a gente. Então, foi um case que a gente conseguiu aqui, tem conseguido, né? Como base a prática baseada em evidência. Vai lá, Bruno. Voltando. Estão me ouvindo? Pessoal, desculpas aí pela queda, a conexão, estou usando o Wi-Fi aqui do aeroporto e... Enfim, para finalizar, eu acho que os participantes também têm os seus compromissos, talvez não vão conseguir participar. O Léo entrou aqui agora, não sei se o Léo quer retornar, a gente tem alguns minutinhos aqui antes de eu ter que ir também. Mas assim, agradeço a presença de todos, acho que ficou aqui já uma boa fala. A última pergunta que eu tinha para eles era em relação a como a gente encontrar a melhor evidência. A gente pode tentar retomar isso num outro momento também, se for o caso. Agradeço a participação de todos. Eu acho que deu para entender um pouco mais um ambiente aí para discussão, para diálogo, para apresentar, para abrir a mente. Eu acho que foi bem interessante. Eu mesmo sempre aprendendo. Agradeço por estar nessa posição aqui e sempre poder aprender muito com os profissionais, com vocês. Então, na verdade, eu voltei aqui nessa live só para finalizar aqui para vocês, agradecer a participação. Quem tiver sugestão de tema pode enviar para a gente também para as próximas lives. Infelizmente, a conexão aqui não ajudou. Os participantes, como eu já disse, né, têm seus compromissos também. Então, vamos encerrando por aqui e nos vemos na próxima. Obrigado mais uma vez pela participação, desculpa pelo ocorrido. Obrigado, Vivi, estava muito bom, doutor Bruno. Temos que retomar outros momentos, com certeza, e podemos cada vez fazer com maior frequência, né? Claro que dependendo da nossa agenda também. Por exemplo, tô aqui no aeroporto e fazendo essa live, mas se a gente conseguir aí uma vez a cada 15 dias e depois uma vez a cada semana, seria muito interessante trazer sempre essas discussões. Obrigado pela presença de vocês e nos vemos aí numa próxima live. Um abraço, boa noite a todos.